Você consegue imaginar quantas pesquisas bizarras as pessoas têm feito no Google? Só para você ter uma ideia, a pergunta "Como esconder um corpo?" tem em média 1.000 buscas por mês. E a pergunta "Como se livrar de um assassinato?" quase 2.000 buscas por mês. Acredite, é verdade. E essas são pesquisas simples. Existem outras muito, mas muito piores, como áudios bizarros de exorcismo, ritual de canibalismo, os efeitos da droga Crocodile e muito, muito mais. Nós descobrimos algumas coisas sobre esses assuntos bizarros e vários outros, só que eu já vou te avisar. Se for pesquisar depois sobre esses assuntos na internet, a responsabilidade é sua. Porque vai ser você que não vai conseguir dormir por um bom tempo. Se tiver coragem, descubra agora 7 buscas no Google que você jamais deve fazer se quiser dormir essa noite. Número 1. Ritual canibal de Rothenburg. Armin Meiwes é um alemão que nasceu em 1962 e se tornou conhecido na internet como o açougueiro mestre. Sabe por quê? Ele costumava acessar fóruns de canibalismo na internet em busca de uma pessoa que se voluntariasse para se tornar alimento para ele. Bem bizarro, eu sei. Isso é só o começo da história. Ele conseguiu um rapaz chamado Bernd Jürgen, que ofereceu seu corpo para alimentar Armin. Em março de 2001, em sua casa, eles se encontraram. Tiveram relações sexuais e depois de rezar pelo companheiro, eles planejaram como Bernd seria devorado. Como se isso já não fosse macabro o suficiente, o jovem chegou a pedir que seu órgão fosse arrancado a dentadas, mas isso não foi possível. Por isso, Armin decidiu amputar o pênis de sua vítima com uma peça apelidada de matadouro. Acho que agora você vai se lembrar de algumas cenas da série Hannibal, quando ele cozinha os pedaços de carne das suas vítimas, porque Armin fez algo bem parecido. Ele decidiu temperar essa parte do corpo de Bernd em uma frigideira com pimenta e alho, e depois serviu para que os dois comessem. Se quiser saber os mínimos detalhes dessa história, assista o nosso vídeo aqui no canal. Eu não vou te contar o que mais aconteceu porque é realmente repulsivo só de imaginar. As imagens desse ritual macabro foram gravadas em vídeo pelo próprio Armin. Só vou te dizer 5 palavras. Não procure isso no Google. Número 2. Gravação macabra. Você já deve ter escutado algumas histórias sobre o Slender Man por aí, eu tenho certeza. Mas consegue imaginar como deve ser apavorante para alguém ver essa criatura macabra levar algum parente ou amigo dessa pessoa para longe? Não gosto nem de pensar nisso. Se você é cético e não acredita que isso pode acontecer, é porque você não conhece o caso de Thomas Neely. Esse é, com certeza, um dos casos mais bizarros que já circularam pela internet. Verdade ou não, é realmente horripilante. Em 1989, uma menina chamada Jessica foi brincar na casa de uns amigos. Quando seu pai ligou para mandar ela voltar para casa, o pai do amigo falou que ela já tinha ido embora havia meia hora. Como o trajeto era curto, o pai saiu à procura dela, preocupado. Ele andou por uma floresta perto da sua casa na esperança de encontrar a sua filha, mas o que ele viu por lá foi algo aterrorizante. Ele foi à delegacia relatar o acontecimento e o áudio desse interrogatório foi registrado. É muito chocante. Você nunca ouviu nada igual antes. Se tiver coragem, recomendo que use fones de ouvido e prepare-se para não dormir essa noite. It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Thomas, calm down. Ah! It's right there! Here's the thing, Foster. Número 3. A maldição do número 13. O número 13 tem uma história muito longa.
assim como as superstições e lendas por trás dele. Só que a maioria está sempre relacionada a algo muito ruim. A mais famosa das explicações que contam sua origem é a da Santa Ceia. Jesus e seus 12 apóstolos, portanto 13 pessoas, sentaram-se para jantar, e essa ficou conhecida como a última refeição de Cristo. Um dia depois, ele foi crucificado. A partir daí, o número 13 passou a ser associado ao paganismo. Existe também uma outra história sobre esse número, e ela não está relacionada ao sagrado ou ao divino, e sim ao Senhor 13. Já ouviu falar dele? Segundo relatos, esse homem com aparência velha, chapéu de palha sombreando o seu rosto, pele enrugada, cheia de bolhas e cicatrizes. Ele segura um relógio antigo de ouro enquanto você o encara no espelho. O tempo para. E então? Bem, é melhor você não saber. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre essa história. Não olhe no espelho, o homem está lá. Ele está lá, às 3 da manhã, e nos próximos 13 minutos a sua alma pode ser dele. É mencionado a presença do número 666, considerado o número da besta, que aparece em Apocalipse, no capítulo, adivinha? 13. Alguns estudiosos acreditam que a tradução correta não seja 666, e sim 616, o que torna essa história ainda mais macabra, pois somando 6 mais 1 mais 6, o resultado será 13. Para você conseguir se comunicar com esse ser, é preciso encarar seu reflexo no espelho com a luz apagada e esperar que os seus olhos se adaptem à escuridão, às 3 horas da manhã, em todo dia 13º do mês. Depois, só precisará repetir 13 vezes as palavras Senhor 13, eu estou aqui. É claro que você não vai fazer isso. Mas caso esteja curioso para saber o que aconteceu com algumas pessoas que fizeram, é só pesquisar no Google a maldição do número 13, por sua conta e risco. Número 4, ninho de cobras. Você tem ofidiofobia? Se tiver, eu já vou logo avisando que as próximas cenas podem ser bem fortes para você. Essa fobia é para quem tem medo desse animal. Já sabe qual é? Nossa, só de escutar esse som, os pelos do braço já se arrepiam todo. Se ouvir esse áudio já incomoda, imagina só como seria se você caísse dentro de um ninho cheio delas. Essa cena seria completamente bizarra, eu sei. Não consigo nem imaginar a sensação. E você aí? Mas para a gente ter uma ideia de como seria isso, uma pessoa resolveu filmar algumas cobras no ninho delas. Só que o que aconteceu no meio da filmagem é muito assustador. Se eu fosse você, não arriscaria continuar assistindo esse vídeo. Número 5, Crocodile e as pessoas zumbi. Você já ouviu falar da droga Crocodile? Provavelmente sim. Ela foi desenvolvida inicialmente com o mesmo objetivo da morfina, para tratar pessoas que sentem dores severas causadas por algum problema de saúde. Só que, por ela ser de fácil manipulação e barata, essa droga passou a ser sintetizada de forma caseira, e uma das razões para a fama do Crocodile aumentar foi pela dificuldade da aquisição de heroína. A diferença entre essas duas drogas começa na duração dos efeitos. Enquanto os efeitos da heroína costumam durar até 8 horas, as da Crocodile duram, com sorte, 90 minutos. E como produzir ela leva mais ou menos 1 hora, a pessoa passa a viver apenas para produzir e injetar. O problema é que ela causa necrose no local onde é aplicada, expondo ossos e músculos.
O aspecto físico do usuário se torna, com o tempo, semelhante aos dos zumbis de filmes. Acredite, é verdade. As imagens dessas pessoas são chocantes. E é melhor, novamente, não pesquisar isso no Google. Número 6. O exorcismo de Anneliese. O caso do exorcismo de Anneliese Michel é muito triste e, ao mesmo tempo, assustador. Foi baseado nessa história que o filme O Exorcismo de Emily Rose foi lançado. Oficialmente, a morte da jovem alemã foi por desidratação e desnutrição. Só que na prática, ninguém sabe explicar se realmente seu caso era de possessão demoníaca ou esquizofrenia. A família, que era muito religiosa, buscou a ajuda de 2 padres exorcistas. E então, eles perceberam que ela apresentava sinais de possessão. Eles utilizaram 67 ritos ao longo de 10 meses. Durante as sessões, que duravam até 4 horas, Anneliese rasgava suas roupas, urinava e bebia o próprio líquido do chão. Comia moscas, aranhas, carvão e até a cabeça de um pássaro morto. Os áudios originais de algumas sessões do seu exorcismo podem ser encontrados na internet. E acredite, são completamente bizarros. Você não vai querer ouvi-los. Se eu fosse você, eu não faria isso. Número 7. Edifício Joelma. O caso do Edifício Joelma, até hoje, assombra muitas pessoas que passam por aquele lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, em São Paulo, aconteceu um enorme incêndio. Essa tragédia causou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. O incêndio foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar. Isso foi às 8h45 da manhã. Quando já passava das 10 da manhã, os corpos das pessoas começaram a cair do alto do prédio. Na época, foram registradas as cenas dessa tragédia horrível. Em poucos minutos, os cadáveres já se amontoavam pela rua. No 8º andar, os bombeiros encontraram pelo menos 11 cadáveres abraçados. O fogo tinha carbonizado os corpos completamente. O prédio, que foi construído no lugar do incêndio, se chama Edifício Praça da Bandeira. Só que as mortes violentas e trágicas provocadas pelas chamas do incêndio contribuíram para que surgissem histórias sobre a presença de espíritos nos corredores desse local. O maior mistério dessa tragédia envolve 13 pessoas, todas queimadas vivas dentro do elevador. Até hoje, nenhuma delas foi identificada na perícia e foram enterradas lado a lado. Esse é o caso das 13 almas. Você vai ter coragem de procurar sobre isso no Google essa noite? Já te adianto que não é uma boa ideia, pois o que você vai encontrar pode deixar a sua mente bastante perturbada. Mas, como eu disse no início, a escolha é sua. Tenha bons sonhos, se você conseguir.